Meus irmãos, uma boa noite. Gostaria de, por gentileza, pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Meus irmãos, por favor. Livro de Apocalipse. Capítulo de número 2, meus irmãos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos, meus irmãos, dos versículos de número 1 ao versículo de número 7. Vamos à leitura? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Pai, aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra. A palavra é essa lida, Pai, na Tua igreja. Pedimos ao Senhor, Pai, nesse momento, Pai, que nos ajude, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, iluminando, Pai, as nossas mentes, nossos corações, e que possamos sair daqui, Pai, aptos para obedecer e colocar em prática a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, e estudaremos essa noite, diz respeito a uma das mais conhecidas, famosas cartas que o próprio Senhor Jesus ele endereça às igrejas do Apocalipse, ou às igrejas da Ásia Menor, região que hoje é conhecida como a atual Turquia. E é interessante, meus irmãos, importante, que para que nós entendamos a mensagem e o conteúdo de cada carta que o Senhor Jesus envia às 7 igrejas, é importante que nós, antes de tudo, entendamos algo a respeito da localidade ou da cidade na qual cada igreja ali se encontrava. E tendo em vista que a nossa primeira carta aqui diz respeito a uma igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, é importante que nós entendamos que cidade era essa, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso contava com cerca de 250 mil habitantes à sua época e era uma das 4 mais poderosas cidades do Império Romano, juntamente com Antioquia da Síria, com Alexandria, por exemplo, e com a própria capital, que era Roma. Éfeso também era a principal cidade da Ásia Menor, a principal cidade daquela região, era a principal das 7, portanto, igrejas a qual Jesus ele destina a sua carta. Éfeso também era o centro religioso da sua época, era muito alto índice de idolatria naquela cidade de Éfeso, e Éfeso abrigava também na sua cidade o famoso templo dedicado à deusa Ártemis, ou Diana, para Ártemis para os gregos, ou Diana para os romanos. Além disso, Éfeso também ali se encontrava um famoso templo dedicado ao imperador Domiciano, que era o imperador aqui no contexto de Apocalipse. Reparem comigo, meus irmãos, que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente hostil ao cristianismo vigente. Não era fácil ser um crente, um cristão em Éfeso.
E ali naquela cidade existia uma igreja composta de crentes fiéis ao Senhor, que era a igreja de Éfeso. Essa igreja ela fora fundada muito provavelmente por um casal de crentes do Novo Testamento, chamados ali de Priscila e Áquila, que juntamente com Paulo eles vieram de Corinto, eles se estabelecem ali em Éfeso. Paulo vai para Antioquia, Paulo algum tempo depois volta de Antioquia e afirma aquela igreja, mora ali em Éfeso durante 3 anos e aí começa e continua a afirmar aquela igreja, pregar naquela igreja e firmando a igreja de Éfeso. Éfeso também recebe, ao longo da sua história, grandes pregadores na sua época. O próprio Apolo, um grande pregador da época, passou por lá. O próprio Pedro passou por lá. O próprio apóstolo João também passou por lá. De modo que a influência da igreja ali de Éfeso era tão grande que Éfeso passou a ser o maior centro de sustentação e de propagação do cristianismo para o mundo. Reparem, meus irmãos, portanto, que não apenas a cidade de Éfeso era imponente, era promissora, era influente, mas também a própria igreja que se encontrava em Éfeso era da mesma forma promissora e influente. E é interessante que 40 anos antes de Cristo, aqui em Apocalipse, nessa passagem, escrever aquela igreja por meio de João. 40 anos antes, Paulo também escrevera uma carta àquela igreja, que é a conhecida carta aos Efésios, carta que nós temos em nossa Bíblia, que é a carta aos Efésios. E é interessante que quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, é comum nós encontrarmos Paulo ali extremamente alegre, extremamente feliz, extremamente contente com aquela igreja, elogioso para aquela igreja. Reparem que, ao lermos a carta de Paulo aos Efésios, basicamente nós não encontramos nenhuma crítica de Paulo, uma dura crítica de Paulo àquela igreja, como ele faz com outras igrejas, por exemplo. Mas Paulo ele se mostra extremamente elogioso quanto àquela igreja. O ponto é que, 40 anos depois que Paulo escreve a sua carta aos Efésios, Jesus também agora ordena a João que escreva também a sua carta, a carta do próprio Cristo, àquela mesma igreja. O ponto é que aquela primeira geração, na qual Paulo escrevera a sua carta, já tinha se passado. Aquela primeira geração já tinha se passado e a igreja estava agora talvez numa segunda ou terceira geração. E a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o diagnóstico que agora o próprio Cristo tem daquela igreja? Como que a igreja de Éfeso se encontrava 40 anos depois que Paulo escrevera a sua carta também àquela igreja? O que nós veremos hoje, meus irmãos, é que, assim como Paulo, Jesus ele elogia aquela igreja. Jesus vai elogiar um ponto daquela igreja muito importante, relacionado à doutrina e à pureza doutrinária daquela igreja. Mas, diferentemente de Paulo, Jesus ele vai fazer duras e sérias críticas contra aquela igreja. A pergunta, portanto, que nós iremos tentar responder nessa noite é: quais são as implicações ou aplicações que nós podemos retirar para nós daquilo que o próprio Cristo escrevera à igreja de Éfeso? Como nós podemos imitar os acertos daquela igreja e dos quais Jesus elogia? E como nós podemos evitar os erros daquela igreja, dos quais Jesus, então, os critica? E para nós respondermos, então, meus irmãos, essas perguntas e outras, eu convido os irmãos, a partir desse momento, a me acompanharem, a partir do versículo número 1, primeiro versículo, capítulo 2 de Apocalipse. Por gentileza, meus irmãos. O texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mas é interessante que Jesus começa aqui a sua carta comissionando e ordenando aqui, designando João a escrever a sua primeira carta às igrejas do Apocalipse, a saber, a carta destinada àquela igreja, a igreja de Éfeso. E um ponto interessante aqui é que para cada igreja ao qual Jesus se dirige, ele se dirige ordenando e comissionando João a escrever ao anjo daquela igreja. Ele vai dizer ao anjo da igreja em Éfeso: escreve.
Portanto, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é quem era esse anjo, ou quem eram os anjos, né, dos quais Jesus ele comissiona João a escrever as suas cartas. Basicamente, nós temos aqui duas interpretações a respeito desse anjo, desse chamado anjo aqui, e que são as seguintes. A primeira interpretação, ela entende que esses anjos, ou esse anjo que aparece aqui, ao qual Jesus ordena e comissiona João a escrever essa carta, seriam seres espirituais, seres celestiais, como os anjos de fato que estão ao lado do Senhor e que servem para assistir à igreja do Senhor. De fato, anjos celestiais que servem como guardiões particulares da sua igreja. Então, basicamente, segundo essa interpretação, os anjos aqui seriam a ideia de um anjo para cada igreja. Essa é a ideia. A segunda interpretação, e que me parece mais plausível, entende que esses anjos aqui seriam basicamente ou simplesmente os pastores de cada igreja. A ideia aqui da palavra, né, para anjo também significa aqui, traz a ideia de mensageiro. E mensageiro, esse termo mensageiro na Bíblia, faz referência também àqueles que são encarregados de trazer a mensagem de Deus ao seu povo, a palavra de Deus ao seu povo, edificando o seu povo. Então, a ideia aqui mais provável é de que esse anjo seria, de fato, uma referência ao pastor, ou à liderança daquela igreja. Além disso, não faz muito sentido entender anjo aqui como um ser espiritual, um celestial, uma vez que no versículo número 4, Jesus diz o seguinte: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Jesus está acusando ao anjo daquela igreja de um pecado. Ele tem algo contra ele. E nós sabemos que os anjos, tirando aqueles que já pecaram, os anjos que continuaram firmes, eles não são passíveis de queda. Portanto, eles não são passíveis de alguma acusação do próprio Cristo. Então, é mais provável aqui que anjo tenha sido uma referência de fato, a liderança daquela igreja. E ao anjo daquela igreja, à liderança daquela igreja, Jesus diz o seguinte, continuando aí no versículo, ele vai dizer: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É interessante, meus irmãos, que se nós lermos as 7 cartas que Jesus direciona àquelas igrejas, Jesus sempre se apresenta no início de cada carta com determinadas características. Ele sempre se descreve com determinadas características. A primeira característica que nós vemos aqui no texto é que ele se descreve como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E a segunda característica, ele se descreve como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico na sua literatura. Portanto, o que significam estes símbolos aqui utilizados por Cristo? Cristo Jesus já explicara o que significava cada símbolo, lá no versículo de número 20 do primeiro capítulo de Apocalipse, onde ele vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Repare, irmãos meus, que a ideia aqui de 7 estrelas é uma referência aos 7 pastores, dos quais Jesus ele direciona as suas 7 cartas. E, portanto, a ideia de 7 candeeiros significam aqui as 7 igrejas, para os quais ele direciona aquelas 7 cartas. E o que ele vai dizer a respeito dessa igreja de Éfeso? Que ele era aquele que conservava na mão direita as 7 estrelas. O termo usado aqui para conservar traz a ideia de segurar com firmeza, ou segurar algo, ou envolver algo totalmente em sua mão. A ideia aqui é a ideia de agarrar, de modo que ninguém pode soltar. A ideia que, portanto, meus irmãos, é que Cristo ele segura firme a sua igreja, de que Cristo ele agarra a sua igreja de modo que ninguém a pode tomar de si. A ideia de cuidado, essa é a ideia. E essa mesma ideia que Jesus vai dizer a respeito das ovelhas, lá no capítulo 10 de João, quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele acrescenta: e ninguém as arrebatará da minha mão.
É a ideia de conserva. Ele conserva na sua mão a sua igreja. E se nós lembrarmos da história da igreja ao longo de 2000 anos, nós devemos lembrar, meus irmãos, de quantas injustiças, de quantas perseguições, de quantas mortes a sua igreja, o seu povo sofreu pelo Senhor. Lembremos também dos grandes imperadores, dos mais terríveis imperadores, como o próprio Nero, como o próprio Domiciano aqui à época, como Trajano, como Diocleciano, por exemplo, imperadores terríveis que perseguiram a igreja, que mataram os do Senhor. Mas devemos lembrar também que todos estes imperadores terríveis, eles morreram, ficaram no passado, enquanto a igreja do Senhor permaneceu. E permaneceu por um motivo, meus irmãos, porque o Senhor conservou a sua igreja. O Senhor a segurou pela mão. O Senhor a cuidou da sua igreja. O Senhor conservou a sua igreja, sustentou a sua igreja. Jesus continua dizendo que ele também anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que significa essa expressão andar no meio dos 7 candeeiros de ouro? A palavra aqui para candeeiro, né? Candeeiro era uma espécie, na época, de uma luminária, na época, onde se acendia para que em lugares escuros, em caminhos escuros, servisse de fato como uma luminária, onde alguém, um povo, ou durante uma passeata, pessoas pudessem passar. Então a ideia aqui, ou iluminar uma casa para que se achasse algo perdido. Então a ideia de um candeeiro, lembrando que Jesus já disse que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, a ideia de candeeiro, o candeeiro tinha uma única função, que era emitir luz, que era de fato iluminar. E ao chamar a sua igreja de candeeiro, Jesus está aqui apontando para a missão da igreja, que é exatamente a ideia de iluminar o mundo, de, por meio da pregação da palavra, da pregação do evangelho, servir de luz para o mundo. Servir principalmente de testemunha para o mundo. Servir de luz para o mundo envolto em trevas, para o mundo perdido. Então é essa a ideia de andar no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tanto é que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz que vós sois a luz do mundo, que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então a igreja ela deve servir como um candeeiro, como alguém, como uma instituição estabelecida por Cristo que ilumina o mundo, que por meio da pregação da palavra traz o testemunho ao mundo envolto em trevas. E ele diz que ele anda no meio dessa igreja. Né? A ideia aqui é de que Cristo ele não está assistindo a sua igreja de longe. Ele não está aqui de longe, e geralmente nós tendemos a imaginar Jesus distante, num local distante nos céus, sem nenhum contato com a sua igreja. E não é esse o ponto e o caso. Jesus ele está ativamente envolvido com a sua igreja. Jesus está perto da sua igreja. Ele está presente espiritualmente com a sua igreja. Jesus caminha ao lado da sua igreja. Cristo está presente no seu santo culto. Ele intercede pela sua igreja. Ele exorta a sua igreja. Ele consola a sua igreja. Ele corrige a sua igreja. Cristo está no meio da sua igreja. Essa é a ideia de estar no meio dos 7 candeeiros. Ele está envolvido com a sua igreja, ativamente envolvido com a sua igreja. E no versículo 2, Jesus continua dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Pois é interessante que Jesus aqui ele afirma que ele não apenas conserva a sua igreja, cuida da sua igreja, ele não apenas anda no meio da sua igreja, mas ele diz que conhece a sua igreja. Quando ele diz que ele conhece as suas obras, né, ele está afirmando aqui que ele não está alheio, ou indiferente, ou ignorante para com o que a sua igreja faz, ou com o que fazem com a sua igreja. Jesus está ativamente presente e
ele é completamente onisciente para com tudo o que acontece para com a sua igreja. O seu conhecimento a respeito da sua igreja, do que acontece a ela e do que ela faz, é detalhado, é minucioso e nada escapa ao seu conhecimento. Quando ele diz, portanto, meus irmãos, que ele conhece as obras da tua igreja, ou conheço as tuas obras, Jesus ele passa aqui a reconhecer duas qualidades daquela igreja. A ideia de que aquela igreja obrava. Aquela igreja ela fazia um bom trabalho. Ela trabalhava. Ela fazia muito. Ela suava a camisa. A ideia de que ela colocava a mão na massa. Embora aqui o termo aqui para obras, né, conheça as tuas obras, possa ser usado no contexto bíblico tanto para boas obras quanto para más obras, pelo contexto nós entendemos que Jesus está afirmando que ele conhece as boas obras daquela igreja. Ele está elogiando aquela igreja por ser uma igreja que obrava, ser uma igreja que trabalhava. Mas não somente isso, ele também diz tanto o teu labor e a tua perseverança. A ideia de labor aqui tem a ver com trabalho pesado, trabalho de fato suado, trabalho cansativo. A ideia de que o que aquela igreja fazia e obrava não era um trabalho, uma obra pequena ou fácil de ser feita. Era um trabalho laborioso. Essa ideia do tanto o teu labor. É um trabalho pesado e pesado de fato. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que dava trabalho àquela igreja? O que causava trabalho àquela igreja? E Jesus mesmo vai responder essa pergunta na continuação do nosso versículo, quando ele diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A ideia aqui, meus irmãos, é que esses homens maus, esses falsos apóstolos, que se apresentavam ou se apresentaram para com aquela igreja, eles deram trabalho para ela. Segundo um comentarista, William Hendricks, ele entende que esses homens maus descritos aqui e os apóstolos, falsos apóstolos que também são descritos aqui, eles faziam parte do mesmo grupo. Basicamente eram as mesmas pessoas. E o que costumava acontecer, muito provavelmente, naquele contexto, é que muitos ditos missionários itinerantes, eles adentravam aquela igreja, eles vinham de fora, e adentrando ali naquela igreja de Éfeso, eles descaradamente se intitulavam apóstolos. Se intitulavam apóstolos e buscavam convencer os outros da sua falsa doutrina. É interessante que Paulo, lá em Atos capítulo 20, ele escrevendo para os presbíteros de Éfeso, ele já tinha alertado aquela igreja contra esses falsos apóstolos, contra esses homens maus. Lá em Atos 20, versículo 29 e 30, ele vai dizer assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E o ponto é que agora, alguns anos após a escrita de Paulo, essa advertência de Paulo, esses lobos vorazes chegaram. São esses homens maus, esses falsos apóstolos aqui. E Cristo vai elogiar aquela igreja pelo firme combate a esses homens. Ele vai dizer que essa igreja os achou mentirosos. Mentirosos. A ideia aqui, meus irmãos, é que Cristo elogia um grande ponto positivo em relação a essa igreja. Essa igreja tinha uma boa doutrina. Era uma igreja que sabia reconhecer falsos mestres. Era uma igreja que tinha uma boa teologia. Era uma igreja que tinha apreço pela verdade. Era uma igreja que tinha zelo doutrinário. Era de fato uma igreja que tinha integridade doutrinária. Era de fato uma igreja bíblica, que pregava a verdade. Tinha de fato apreço pela doutrina fiel. E Cristo elogia aquela igreja. Diz que eles colocavam esses homens à prova e os acharam mentirosos. Interessante, o texto vai dizer que Jesus vai dizer não pode suportar homens maus. A ideia de suportar aqui é a ideia de que a doutrina, quando chegava por meio desses homens maus, era tida por esses crentes de Éfeso como algo detestável, como algo abominável. Eles não conseguiam suportar, eles não conseguiam lidar, era algo intragável. Então eles rejeitavam de imediato.
A gente vai dizer que eles colocavam esses homens à prova e os acharam mentirosos, né? A ideia de que eles colocavam esses homens sempre sob um teste. Eles testavam esses homens que chegavam ali se intitulando a apóstolos. Eles averiguavam de fato, se de fato aqueles que se titulavam assim eram de fato apóstolos. Naquela época, basicamente, você tinha dois requisitos, né, muito importantes para se averiguar se alguém era um apóstolo de verdade, né? Primeiro, você tinha que ser comissionado diretamente por Cristo. E segundo, você tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Tinha de ter visto Cristo ressurreto. Em caso negativo, você era considerado um falso apóstolo. E era isso que eles faziam. Eles colocavam esses homens à prova. É o que o texto vai dizer, puseste à prova. Eles usavam desses requisitos para ver se esses homens eram de fato apóstolos. E de fato, meus irmãos, para uma aplicação, uma vez que essa parte da mensagem tem muito a ver com o contexto que nós vivemos hoje, como igreja do Senhor, precisamos imitar o bom exemplo da igreja de Éfeso, amar a boa doutrina e o ensino fiel das Escrituras. Devemos ter uma sólida e firme teologia. Devemos combater o erro, odiar o erro como Cristo odeia. Quando nós olhamos para o estado espiritual e a situação, tantas igrejas por aí fora, nós vemos como essas igrejas, elas falham em rejeitar falsos apóstolos, como falsas doutrinas são tão facilmente recebidas. Basta nós ligarmos a TV, nossa televisão em casa, programas evangélicos, nós vemos quantas pessoas são enganadas facilmente por lobos vorazes, por falsos pastores, que adentram em nossa casa, na casa dos outros por meio da televisão, ou mesmo nas igrejas, nas falsas igrejas, enganam pessoas, empregam um falso evangelho. Diferente dessa igreja, quantas igrejas recebem tão tranquilamente pastores que não pregam a boa doutrina, não pregam a correta doutrina, quantos falsos apóstolos, quanta teologia danosa tem enganado a muitos, tem levado a tantos para a perdição, para o erro, para o pecado, para o inferno. Portanto, meus irmãos, que Deus nos guarde na boa e fiel doutrina de Cristo. Que Ele nos faça permanecer fiéis à boa doutrina, à doutrina correta, à teologia bíblica e fiel ao Senhor. Que Ele guarde a sua igreja, que Ele continue guardando a sua igreja, como aquele que conserva a sua igreja em suas mãos. Versículo 3, irmãos, continuando, o texto vai dizer: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Meus irmãos, é interessante que Cristo destaca aqui duas coisas a respeito dessa igreja. A primeira é que aquela igreja ela tinha perseverança. A palavra perseverança aqui, ela pode ser traduzida também por paciência. E basicamente existem duas palavras para paciência no grego. A primeira tem a ver com a paciência comum que nós devemos ter para com pessoas. Paciência comum. Mas a palavra que é usada aqui no original para paciência é uma palavra que denota a ideia de paciência em meio à tribulação, em meio à adversidade, paciência em meio à dificuldade, em meio à perseguição. Aquela igreja era uma igreja paciente, que suportava provas por causa de Cristo. É o que ele vai dizer aí, que suportaste provas por causa do meu nome. Portanto, a segunda coisa que Cristo elogia aquela igreja, que era uma igreja que honrava o seu nome, que suportava provas por causa dele. De fato, defender a boa doutrina, a correta doutrina, certamente levava aquela igreja a escárnio, a rejeição, a taxação, ou algo desse tipo, a estigmas. Como nós, por exemplo, hoje, né, basta nós nos mantermos fiéis aos nossos símbolos de fé, e não é verdade que até hoje nós somos taxados de neopuritanos, de descontextualizados, de radicais, de rígidos demais. Não é verdade que quando nós nos almejamos e nos damos à correta doutrina, não é verdade que também nós não sofremos taxações, preconceito, estigma, escárnio
por parte daqueles que não são fiéis ou não querem ser fiéis à boa e correta doutrina, quanto os pastores, por exemplo, meus irmãos, eles passam por serem fiéis e piedosos ao Senhor, por não aderirem, por exemplo, a movimentos pragmáticos de culto, portanto, não inserirem nos cultos das suas igrejas essas coisas que nós vemos por aí, pragmáticas, esses movimentos, quantos pastores fiéis, que por serem fiéis ao Senhor, muitas vezes não têm muitos membros, a arrecadação não é boa, não é o suficiente, passam dificuldades em casa para comprar alimento, mas que são pastores fiéis, pastores que têm suportado provas por causa do nome de Cristo. Nós temos pastores que, de fato, por causa da sua fidelidade, por não aderir àquilo que poderia chamar pessoas, atrair pessoas, passam por apertos, passam por dificuldades, mas que são, de fato, fiéis ao Senhor. Eu me lembro que, e é muito contado aqui entre nós, a história da nossa própria igreja, onde algum tempo atrás tinha poucos membros. Alguns achavam, é o que se conta, né, os irmãos mais idosos, que alguns achavam que a nossa igreja ia acabar, de que não ia mais prosperar, no sentido de membresia, de que tinha pouca gente. E eu me lembro que certa feita, numa aula da catecúmenos, o pastor comentou que o conselho da igreja, orientado pela graça do Senhor, decidiu que se manteria a fidelidade da palavra. E o que eles fariam era apenas pregar a palavra, e nada mais. Não iriam inventar nada, mas pregar a palavra. E certamente foram tempos, creio eu, de provações, de dificuldade, mas que o Senhor sustentou a sua igreja em suas mãos. Certamente o Senhor sustenta a sua igreja. Meus irmãos, nós vemos até aqui, o Senhor, portanto, elogiando aquela igreja, a igreja de Éfeso, como uma igreja fiel à doutrina, como uma igreja bíblica, como uma igreja de fato, com uma sólida teologia. Mas a partir do versículo 4 e 5, meus irmãos, nós veremos que Jesus não apenas elogia, mas agora ele vai tecer uma grande crítica contra aquela igreja. E essa crítica é exatamente a perda do primeiro amor. Lemos comigo, meus irmãos? Lemos juntos, por gentileza? Versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti... abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e coloca a prática das primeiras obras. E se não, retira. Ele seu lugar, eu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, reparem que Jesus ele vai acusar aquela igreja de ter abandonado o primeiro amor. Portanto, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que significa ter abandonado o teu primeiro amor? Meus irmãos, eu creio que os irmãos já devem ter ouvido inúmeras vezes pregações a respeito dessa passagem, em que geralmente a expressão relacionada ao abandono do primeiro amor tem a ver com algum esfriamento espiritual. Geralmente nós ouvimos mensagens, pregações, onde essa ideia de abandonar o primeiro amor tem a ver com o fato de que houve algum momento, houve algum dia em que nós éramos fervorosos, nós éramos vigorosos, nós éramos vigorosos e fervorosos espiritualmente, mas que por algum motivo, geralmente nós associamos esse tempo de vigor e fervor espiritual à época da nossa conversão, mas que por algum motivo isso se perdeu. Esse vigor se perdeu, esse vigor diminuiu e, portanto, voltar ao primeiro amor tem a ver com voltar a ter mais entusiasmo pelas coisas de Deus. Geralmente é essa interpretação que nós ouvimos a respeito dessa passagem. Entretanto, não há nada no texto e nem mesmo no contexto que indique ser essa a melhor ou uma interpretação correta do texto. Não há nada no texto que aponte para um esfriamento pessoal. Não há nada no texto que aponte ser essa a melhor interpretação. Aliás, o natural é que, uma vez que nós amamos ao Senhor e amamos ao Senhor verdadeiramente, o natural é que, com o passar do tempo, nós o amemos ainda mais. O natural
com o tempo de crente, recebendo os meios de graça, sendo fortalecidos por Cristo, o normal, o natural, é que nós amemos o Senhor muito mais do que quando nós éramos novos convertidos. E não o contrário. Não é normal, não é natural que nós, com 10, 20, 30 anos de crentes, nós amemos menos o Senhor do que no início. Reparem como que é uma ideia que não condiz com a vida cristã normal. Essa ideia de esfriamento espiritual. Portanto, a ideia de voltar ao primeiro amor não tem a ver com essa ideia de voltar ao tempo de novo convertido, de neófito na fé. A melhor explicação que eu tenho para com essa ideia e essa passagem, eu não tiro isso de mim, obviamente, eu sigo aqui alguns teólogos reformados, pastores como Leandro Lima, por exemplo, ou teólogos como Jay Kabili, por exemplo, é que essa passagem é melhor interpretada na ameaça que Cristo mesmo faz no versículo de número 5. Leamos junto, meus irmãos. O versículo de número 5 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Reparem, meus irmãos, que Jesus fala a respeito de voltar à prática das primeiras obras. A ideia aqui é de que voltar ao primeiro amor tem a ver exatamente com isso, com voltar à prática das primeiras obras. E a pergunta que nós precisamos fazer é: quais eram essas primeiras obras no contexto aqui da igreja de Éfeso? E a resposta, como veremos, e ficará mais clara daqui a pouco, é que essas primeiras obras era exatamente a atuação daquela igreja como candeeiro fiel, como candeeiro que iluminava o mundo. Parem, meus irmãos, e lembremos-nos que um candeeiro tinha essa função de iluminar. Aquela igreja ela foi chamada para servir de testemunha de Cristo, de testemunhar ao mundo, de, por meio da pregação da palavra, iluminar o mundo. E o ponto aqui é de que, até certo ponto, até certo momento, aquela igreja agia como candeeiro, agia como candeeiro fiel. Até certo ponto, aquela igreja tinha disposição de testemunhar, de servir como, de fato, um candeeiro, de pregar corajosamente ao mundo, de levar luz ao mundo, de levar a verdade ao mundo. Mas em algum momento, por algum motivo, isso se perdeu. Por algum motivo, isso deixou de existir. Essa disposição de testemunhar, ela se perdeu. De ser luz ao mundo, ela se perdeu. Tanto é que Jesus vai dizer assim nesse versículo: lembra-te, pois, de onde caíste. A ideia é que houve uma queda. E essa queda é exatamente essa ideia de que nesse momento, onde aquela igreja caiu, ela deixou de praticar as primeiras obras. Ela deixou de servir como candeeiro que ilumina o mundo. Por causa de alguma coisa que aconteceu naquela igreja, muito provavelmente por causa talvez de uma perseguição, ou por causa do receio daquela igreja por alguma coisa, ela deixou de ser candeeiro. A ideia de que ela se acanhou, a ideia de que ela pisou no freio. Tanto é que a ameaça que Jesus faz àquela igreja é: esse não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Reparem que a ameaça de Cristo é retirar aquela igreja, retirar dela mover do seu lugar o teu candeeiro. É a ideia de não mais utilizá-la como instrumento de propagação do testemunho de Cristo. Não mais enxergá-la, não mais usá-la na missão de iluminar ao mundo. E por quê? Porque aquela igreja muito provavelmente já não estava agindo como candeeiro que iluminava o mundo. É a ideia de que ela já não agia como uma testemunha fiel, como uma testemunha diante do mundo de Cristo, pregando ao mundo, iluminando o mundo. E reparem que, se nós lermos o livro de Apocalipse, o tema central e muito corrente no livro de Apocalipse é a ideia de testemunho.
de testemunhar, é a necessidade do testemunho fiel perante o mundo. A palavra para testemunho, aqui no grego, é martírio. Então, hoje nós tiramos a palavra hoje, né, mártir ou martírio, né? Na época de Apocalipse, essa palavra não tinha o significado que tem-se hoje, que é a ideia de morrer por uma causa. O mártir faz isso, ele morre por uma causa. A ideia ela estava mais associada com a ideia de presenciar algo, ter visto algo. Então, ele era uma testemunha. Do livro de Apocalipse para frente, essa palavra aqui, testemunho ou martírio, ela passa a ter o significado não apenas de ter presenciado alguma coisa, mas também a ideia de morrer por algo. A ideia de ir até as últimas consequências por algo. Ir até o final, de dar a vida por algo. Essa ideia de mártir, de martírio, de testemunha. Então, o que Cristo esperava daquela igreja? O que isso significava para os cristãos de Éfeso? É que eles deveriam agir como candeeiros até o final, até as últimas consequências. O que poderia ter acontecido com aquela igreja, segundo entendem aí alguns comentaristas? Naquela época, ser um cidadão romano implicava em duas coisas: benefícios, vantagens e compromissos. Por exemplo, um cidadão romano, ele tinha o grande benefício de andar livremente por todo o império. Ele tinha o benefício, por exemplo, de poder comprar livremente em todo o império. Ele tinha o benefício de não ser preso, por exemplo, sem uma acusação formal. Entretanto, compromissos também eram exigidos. E o principal compromisso que se era exigido de um cidadão romano, lembrando que Éfeso era a colônia romana, e aqueles crentes de Éfeso eram cidadãos romanos, o principal compromisso que era exigido era, de fato, o reconhecimento e muitas vezes o culto ao imperador. Quem se negasse a cultuar o imperador perdia o benefício, a vantagem de comprar e vender livremente. É possível, segundo entendem alguns comentaristas, que a igreja de Éfeso, por medo, por receio de perder benefícios, de perder vantagens diante do império, diante do imperador, tenha pisado no freio, tenha refreado a sua missão, tenha refreado a sua disposição de pregar ao mundo, de agir como um candeeiro, de ser uma testemunha fiel, por medo de perder benefícios, de perder vantagens. A ideia é de que ela mede os riscos, mede o perigo, e dá um passo atrás. Talvez seja essa, muito provavelmente, a queda. A ideia de lembra-te de onde caíste. Seja aí a ideia do medo, do receio de perder benefícios que fazem com que aquela igreja, então, ela refreie o seu testemunho perante o mundo. Meus irmãos, eu paro aqui para mais uma aplicação. Diz o seguinte: como naquela época, ainda hoje vivemos num mundo cheio de exigências contrárias à fé cristã. Um mundo contrário ao que Deus ama e quer. Entretanto, como candeeiros de Cristo, devemos estar dispostos a testemunhar dele até as últimas consequências, mesmo sob o risco de perdas e de danos. Meus irmãos, nós não estamos longe, no mundo em que nós vivemos, de sermos, por exemplo, presos por causa da verdade do Evangelho. Experimente hoje, não apenas hoje, e especialmente daqui a um tempo, onde pregar contra a agenda esquerdista, socialista nesse mundo, certamente levará muitos a serem presos. Experimente, meus irmãos, pregar contra o pecado da homossexualidade. Experimente, meus irmãos, ir contra toda a agenda, irmãos, do politicamente correto em nossos dias. Será que nós estamos dispostos a perder benefícios, a perder vantagens, a encarar o ônus de sermos testemunhas fiéis de Cristo? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa própria vida em prol do testemunho fiel de Cristo? Meus irmãos, qual é o ponto aqui? Aquela igreja tinha, Jesus elogia aquela igreja, ela tinha um ponto positivo, e que era exatamente a boa doutrina,
a boa teologia, uma firmeza doutrinária, uma firmeza da boa doutrina de Cristo, uma boa pregação, uma fiel doutrina bíblica. Mas uma coisa lhe faltou: a coragem para testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo perante o mundo. Meus irmãos, quantas vezes nós, mesmo possuindo boa teologia, mesmo nós sabendo da resposta que devemos dar aos outros, mesmo sabendo, meus irmãos, que temos de testemunhar de Cristo perante os outros, temos receio de perder amizades, de perder a boa opinião, de perder a boa estima dos outros, de perder a boa política. Quantas vezes em nosso ambiente de trabalho ou na faculdade nós temos receio de perder a popularidade, talvez, de perder amigos, de perder mesmo um emprego, mesmo sabendo do testemunho que devemos dar ao mundo, mesmo sabendo da boa doutrina e mesmo conhecendo a boa doutrina, nos acovardamos por medo de perder benefícios, de perder vantagens. Quantas vezes, meus irmãos, nós, em meios hostis ao cristianismo, nós nos acovardamos com medo de sermos cancelados. Não é esse o medo em voga hoje em dia, muito comum hoje em dia. Portanto, meus irmãos, é possível, como o pastor lá de Éfeso, ao qual Jesus escreve, que nós sejamos bons de teologia, nós tenhamos uma boa pregação de púlpito, nós tenhamos uma boa doutrina, mas facilmente nós cedermos a pressões externas, a pressões externas e, portanto, facilmente abandonemos o testemunho que Cristo requer. Lembramos que essa carta é dirigida ao anjo daquela igreja, ao pastor, à liderança daquela igreja. Meus irmãos, quando nós olhamos hoje a realidade de tantos pastores, quantas vezes, por mais que pastores possam possuir uma boa doutrina, uma boa teologia, possam possuir uma boa doutrina de púlpito, eles facilmente se guiam muito mais pelas opiniões dos outros do que pelas suas convicções doutrinárias. Quantos pastores sabem que devem agir assim, mas eles pensam, se eu agir assim, conforme a doutrina que eu conheço e que sei que é bíblica, fulano de tal pode desagradar de mim, então eu vou agir desse jeito. Quantos pastores são bons de teologia, sabem de teologia, sabem o que fazer, mas não possuem o testemunho de Cristo. Não levam aquilo que sabem até as últimas consequências. Quantos pastores assim, meus irmãos, existem por aí? Quantos pastores sabem da importância da doutrina, da disciplina, mas que por medo de se indisporem com os outros, se acovardam e abrem mão daquilo que Cristo requer em relação a isso? Quantos pastores, meus irmãos, mesmo sabendo e conhecendo a doutrina bíblica referente ao culto ao Senhor, por quererem agradar aos outros, inserem em suas igrejas elementos tão contrários àquilo que a Bíblia requer e prescreve no seu santo culto. Pastores que têm medo dos outros, das opiniões, das vantagens, dos benefícios, mesmo que de púlpito tenham uma boa doutrina, tenham uma boa teologia. Pastores contrários à fé cristã. Pastores que, mesmo sabendo a vontade bíblica e doutrinária, não levam seu testemunho até o final, até as últimas consequências. Reparem, meus irmãos, que é possível ter uma boa doutrina, uma boa teologia, ser firme doutrinariamente, mas no que tange àquilo que deve ser feito na prática, pastores falharem em testemunharem de Cristo, em pensarem muito mais na boa opinião e assim guardarem a boa teologia no bolso ou jogarem na lata de lixo, importando mais para estes a opinião das pessoas. Como falta muitas vezes o bom testemunho de Cristo, não só a pastores, mas como às vezes também a nós, quando nós deixamos de testemunhar de Cristo daquilo que nós conhecemos e sabemos a respeito dele. Meus irmãos, versículo 6 continua dizendo, caminhando para o final: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E, meus irmãos, quem eram aqui os nicolaítas? Nicolaítas eram que era uma seita daquela época, de gnósticos, que tentavam se infiltrar nas igrejas aqui
pregando uma espécie de um cristianismo mais liberal, um cristianismo aqui mais flexível. Era uma espécie de seita que pregava aqui que é um cristianismo sem proibições, sem muitas exigências. A ideia de que é possível ser cristão e, ao mesmo tempo, se envolver com a imoralidade, com a prostituição. Ou mesmo a ideia de que era possível ser cristão e ser leal ao imperador. Aquela igreja, Cristo agora vai elogiar mais uma vez aquela igreja, dizendo que eles odiavam as obras dos nicolaítas como ele mesmo, Cristo, odiava. E quando nós olhamos para o contexto de hoje, meus irmãos, não é comum a tentativa de se flexibilizar o cristianismo. Quantas pessoas, né, acham e pensam assim, os tempos mudaram, são outros tempos, vivemos num século XXI, nós agora vivemos em outra época, podemos conviver com o diferente, né, ou não devemos ser tão radicais assim. Né? Qual o problema de uma pastora dentro de uma igreja? Na verdade, nós ouvimos isso hoje em dia. Qual o problema de ser homossexual e crente ao mesmo tempo? Pensamento nicolaíta, a ideia de querer misturar as coisas. Pessoas que acham que é possível conciliar cristianismo e progressismo ao mesmo tempo. As obras mais com as obras boas. E Cristo vai elogiar aquela igreja e dizer que eles estavam sendo, de fato, fiéis à doutrina por odiar as obras dos nicolaítas. Quando nós hoje, por exemplo, meus irmãos, tentamos ser bíblicos, né, ser confessionais, não é verdade que nós hoje também não somos taxados de intolerantes, né, ou radicais demais. Nós vemos essas coisas acontecendo e zelamos pela pureza doutrinária, na verdade que nós também somos taxados assim, dessa maneira. Por fim, versículo 7, meus irmãos, para encerrar, o texto vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O irmão Jesus aqui se utiliza de uma expressão que ele muito se utilizaram no seu ministério, que é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é interessante que essa ideia de ouvir aqui não tem a ver com a capacidade física, que ordinariamente nós temos essa capacidade, mas a ideia aqui é de ouvidos espirituais. A ideia de que o crente verdadeiro é esse que pode ouvir, que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito diz. A ideia aqui do Espírito é aquilo que Cristo fala por meio do seu Espírito e da sua palavra. Esses crentes deveriam sim, sendo nascidos de Deus, ouvir aquilo que o Espírito dizia às igrejas, né, irmãos? É interessante aqui que o que Cristo dizia e disse foi: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A ideia aqui do vencedor, Cristo se utiliza aqui da figura de um vencedor, né? Ele se utiliza de uma metáfora esportiva, um militar da época, em que alguém que vencia jogos, ou um próprio rei, imperador que ganhava uma guerra, ele trazia os seus inimigos aprisionados, né, atrás de si, e ele era aclamado como um vencedor. E a ideia aqui de que nós somos vencedores por meio da vitória de Cristo, nós somos vencedores em Cristo. À medida que Cristo venceu, nós somos vencedores com Ele. E a ideia de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, essa ideia aqui claramente nos remete ao Éden, onde depois do pecado, o homem ele foi proibido do acesso à árvore da vida, que simboliza e simbolizava a vida eterna, por conta do pecado, e a ideia de que ao vencedor, essa maldição do Éden será revertida. O paraíso de Deus será restabelecido, e nós teremos de fato agora acesso sim ao paraíso de Deus, à vida eterna, aos novos céus e à nova terra, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, caminhando ao final, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos muito mais do que um mártir. Nós vimos a ideia de martírio, de testemunha, não foi? E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos alguém que é muito maior do que um simples mártir terreno. O mártir, meus irmãos, ele morre geralmente por uma causa que ele não sabe se dará certo ou se dará errado. Cristo ele morreu por uma causa certa, pela salvação dos seus eleitos, pelo seu povo. O mártir, geralmente, meus irmãos, ele morre de maneira imposta, não tem escolha. Cristo ele morre, meus irmãos, de maneira voluntária. Ele deu a sua vida pelo seu povo.
Por último, o mártir, ele, meus irmãos, ele não passa de um simples personagem da história que ficou relegado ao passado, sendo que Cristo, meus irmãos, ele não é um personagem apenas ou meramente um personagem histórico. Ele é aquele que ressuscitou, que venceu, que chama a sua igreja também a vencer com ele. Portanto, mais do que um mártir, Jesus, meus irmãos, é uma testemunha fiel. É isso exatamente que ele vai dizer a respeito dele mesmo, no versículo de número 5 do capítulo 1, quando ele vai dizer: da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. A ideia, meus irmãos, é que Cristo, em sua missão e obra, ele foi até o final. Cristo, em sua missão e obra, ele foi até as últimas consequências, até o final, como uma testemunha fiel. Meus irmãos, diante do deserto, lembra da tentação? Quando Satanás ele leva Jesus a um alto monte, ele oferece todos os reinos do mundo e a sua glória e diz: tudo isso te darei, se prostrado e adorares. Olha quantos benefícios Satanás ofereceu a Jesus, mas Jesus ele não declinou ou sucumbiu de sua missão por conta ou por causa dessas vantagens e desses benefícios que Satanás ofereceu a ele. Diante da sua missão messiânica, Jesus não declinou ou sucumbiu, abandonou a sua natureza messiânica por conta da expectativa judaica da sua época, que era coroá-lo rei à força, um rei político, um rei militar, um rei vitorioso, politicamente falando, mas ele foi fiel até o fim, segundo a sua natureza e missão de Messias. Diante do jardim do Getsêmani, quando da sua maior dor, sofrimento, angústia, suando gotas de sangue, Jesus ele não voltou atrás em busca de segurança pessoal, mas ele foi fiel até o fim. Ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. Ele foi de fato uma testemunha fiel até o final. Diante das autoridades romanas, meus irmãos, Jesus ele não declinou ou sucumbiu da sua missão de morrer numa cruz em busca ou por medo de perder a sua própria vida. Ele foi até o final, até as últimas consequências. Exatamente que é isso que ele diz no versículo 27, do capítulo 12 de João, quando ele diz: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Ele foi até o final, até as últimas consequências, rejeitando benefícios e vantagens que ele poderia usufruir, mas ele foi até o final. Ele foi, de fato, a testemunha fiel. Cristo, meus irmãos, não apenas ensinou a boa doutrina, ele não apenas ensinou fielmente a boa doutrina, ele não apenas rejeitou falsos apóstolos, falsos mestres, falsos líderes religiosos da sua época, mas ele viveu a boa doutrina com fidelidade até o final, rejeitando benefícios que não serviriam de nada, mas de fato sendo uma boa e fiel testemunha. E nos chama também, meus irmãos, a agirmos como fiéis testemunha dele. Que ele nos guarde, meus irmãos, e nos mantenha fiéis à sua doutrina. E que nós, se possível, meus irmãos, doemos a nossa vida pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus Santo e bendito, Pai, queremos